contigo. Sem você, nada tem sentido. Sem você, nada tem valor. Sem você, Jesus, tudo perde seu sentido e seu valor. Sem você, nada tem sentido. Sem você, nada tem valor. Sem você, Jesus, tudo perde seu sentido e seu valor. Boa tarde, povo amado, querido da comunidade Betânia. Muita alegria que nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, nos Passos do Fundador. É muita alegria ter você conosco, nos acompanhando através dos meios de comunicação da comunidade Betânia, pela web rádio, também pelo Facebook da nossa comunidade, aqui do Recanto de Curitiba, no Paraná, e também no Facebook, nos Passos do Fundador, que tem por objetivo justamente trazer para a nossa comunidade, para cada um de vocês que nos acompanham durante todo esse tempo, essa experiência profunda que fez o nosso querido Padre Léo. Esse nosso, nos Passos do Fundador, esse programa tem esse intuito, partilhar com você dessa grande riqueza que é o carisma da comunidade Betânia. Por isso que todas as semanas nós nos reunimos aqui e trazemos para você algo que possa ser assim profundamente compartilhado daquilo que nós mesmos vivemos em Betânia. Porque viver Betânia é um grande projeto de Deus, não só para quem mora em cantos ou na comunidade de aliança, mas é para você, um estilo de vida, como gostava de dizer o nosso fundador. Por isso que nós queremos nessa tarde partilhar com você essa grande graça que nós temos de viver Betânia e vivermos Betânia em plenitude. Por isso, só com Jesus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Se nós chegamos nesses 25 anos que queremos comemorar com você, é porque alguém esteve sempre à frente do nosso fundador, Padre Léo, que foi deixando-se guiar nos seus passos, os passos do próprio Jesus. Por isso, nós também podemos, nós também somos chamados a seguir os passos desse grande homem que deixou os seus rastros na história, nesse tempo chamado hoje. Padre Léo foi para nós esse grande caminho, ensinado, aprendido primeiro nos passos de Jesus, e que hoje nós podemos dizer, aprender nos passos desse grande fundador, desse grande sacerdote que foi Padre Léo. Por isso, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha nesse momento para partilhar conosco. E é uma grande alegria poder partilhar com você dessa grande riqueza, dessa tarde, desse dia que o Senhor nos deu para hoje, aonde estamos vivendo ainda nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde ainda muitas pessoas estão se reservando, guardadas, isoladas em casa, por causa do coronavírus, que tem assolado tantas e tantas famílias. Nós aqui em Betânia também, mas estamos rezando com você, porque nós temos certeza absoluta de uma coisa: tudo isso vai passar, toda essa situação vai passar, e nós vamos tirar grandes frutos ainda diante de todas essas situações a qual o mundo tem vivido nesses últimos tempos. Mas é preciso não perder aquilo que o nosso fundador sempre nos disse: acima de qualquer coisa, seja diante de qualquer adversidade ou tribulação, o homem e a mulher de Deus, ele mantém-se inabalável na sua fé. Por isso, sem você, sem Jesus, nada podemos fazer. Bora lá? Sem você, nada tem sentido. Sem você, nada tem valor. Sem você, Jesus, tudo perde seu sentido e seu valor. E se você quiser participar conosco, você pode, através dos nossos meios de comunicação, mandar uma mensagem para nós aqui. A nossa equipe está aqui, acolhendo o seu testemunho, a sua mensagem, a sua participação. E nós vamos falar aqui, depois no último bloco, ao vivo, com você.
mandando um abraço. Se você também quiser colocar suas orações, seus pedidos, nós estamos numa intensa e constante intercessão. Você pode também colocar aqui o seu pedido de oração, que nós vamos estar rezando com você pelas suas intenções. Depois, no final do último bloco, aonde pediremos a esse coração de Jesus que derrame sobre nós a sua graça, o seu amor. Mas bora lá para o nosso programa então, porque hoje nós temos, dentro de toda a temática desse programa, o objetivo é sempre trazer um tema daquilo que nós vivemos em Betânia. E hoje nós queremos trazer, dentro do Viver Betânia, que é este livro, que é inspirativo para a nossa vida, para o carisma de Betânia, chamado Viver Betânia. Aqui nós temos tudo aquilo que o nosso fundador deixou para nós, descrito, vivenciado em Betânia. E hoje, de forma toda especial, nós vamos falar a respeito dos estados de vida consagrada. No Viver Betânia, o Padre Léo vai trazer assim, ó. A comunidade Betânia, ela é formada por jovens, casais, sacerdotes e religiosos, que procuram viver a experiência da vida consagrada em um núcleo comunitário, sendo comunidade de vida, ou no trabalho específico de doação à comunidade Betânia. E hoje, nessa realidade da vida consagrada, eu queria partilhar com vocês o estado de vida sacerdotal em Betânia. Quantos dos nossos vocacionados que nos acompanham e que estão chegando nos nossos recantos para fazer essa experiência vocacional e têm o desejo profundo de querer fazer um caminho para a vida sacerdotal? Sente-se chamado essa vocação. E para isso, nós temos que trazer alguns convidados. Por isso que esse sofá maravilhoso está aqui, preparado para poder acolher 2 irmãos nossos hoje da comunidade Betânia, que vão partilhar conosco dessa experiência de como chegaram nesse discernimento, que estão ainda nesse caminho de discernimento, vão partilhar conosco esse caminho para a vida sacerdotal. Por isso, diretamente do recanto de Guarapuava, aqui no Paraná, veio de lá hoje cedo, chegou fresquinho para nós aqui, o meu irmão, nosso irmão da comunidade Betânia, consagrado de vida, queria chamar aqui para poder estar conosco nesse momento de partilha, o nosso irmão Christian. Tudo bem, meu irmão? Eu voltei Como é que você tá? pras coisas que deixei. Aqui sou muito mais Só que feliz. você não tá sozinho, Quero não. tomar posse desse amor. Eu voltei pras coisas que deixei. Aqui sou muito mais feliz. Quero tomar posse desse amor. Também eu quero, para poder tomar posse desse amor, juntamente com o Cris, esse nosso irmão que já esteve em outro programa aqui, mas que hoje vai falar de uma parte específica, do seu chamado, da sua vocação também, esse ministério, a vida sacerdotal. Nosso irmão aqui de Curitiba, diretamente do recanto de Curitiba, aqui no Paraná, quero chamar o nosso querido José Ribamar. Sem Muito você, bem. nada tem sentido. Sem você, nada tem valor. Sem você, Jesus, tudo perde seu sentido e seu valor. Sem você, nada tem sentido. Sem você, nada tem valor. Sem você, Jesus, tudo perde seu sentido e seu valor. muito bem. Boa tarde. Liga só o microfone embaixinho. Isso, o problema não é o microfone. Não tá ainda? Mas de novo, tenta lá que uma hora vai dar. Do ladinho, aí. Testou? Testa. Não tá. Pega esse aqui. Boa tarde. Eu vou perguntando, a gente vai fazendo um bolado aqui. Você está vindo de? Do recanto de Guarapuava. Boa tarde, José Ribamar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, quem nos acompanha. Eu tô vindo daqui mesmo, de Curitiba.
melhorando ali, já passa aqui para frente, isso. A nossa equipe técnica, porque como um programa ao vivo, a gente tem isso direto, testa lá para ver se está funcionando. Ok. Aí, muito bem. Primeiro eu vou começar aqui com o Christian. Muito bem, Christian. Quando a gente fala assim, tá vindo lá do Recanto de Guarapuava, de Lorena, de Uberlândia e Talva, né? As pessoas ficam assim, mas espera, não é Betânia, não tem só um lugar? Às vezes a gente precisa explicar isso para aqueles que nos acompanham. Betânia é uma casa, uma única comunidade, mas com várias casas de missão. Nós somos 8 casas de missão espalhadas pelo Brasil. Aqui no Paraná nós temos 4 casas missionárias, que está aqui em Curitiba, onde nós estamos aqui diretamente compartilhando e falando com você. Na cidade de Irati, que fica um pouquinho para baixo de Guarapuava, né? Estão lá os nossos irmãos. A cidade de Guarapuava, onde o Cris está vindo, e lá também está na missão. É a nossa casa diocesana, hoje, de Betânia, onde o bispo que acompanha a nossa comunidade mora lá, né? E é a nossa atual casa diocesana. E o Recanto de Cianorte, lá no norte do Paraná. Então são 4 casas aqui no Paraná. Nós temos uma casa no Rio de Janeiro, na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Em Lorena, São Paulo. E Uberlândia, lá em Minas Gerais. E a nossa sede que fica em São João Batista, da onde está sendo retransmitido esse programa ao vivo também pelo web rádio e os nossos meios de comunicação lá. Então nós somos 8 casas missionárias e nós estamos aqui falando, e é de lá de Guarapuava que o Christian vem. Porque é lá que ele tem vivido a sua missão, a sua experiência e também todo este caminho para a vida sacerdotal em Betânia. Vamos, para nós não perder tempo, Christian. Por que e como que você veio chegar em Betânia? Primeiro, rapidamente, como é que você chegou em Betânia? Então, para ser rápido e objetivo, Daniel, a partir dos retiros que tinha-se no Recanto de São João Batista, né? Eu, quando era seminarista ainda dos franciscanos, eu vinha lá do Rio Grande do Sul fazer os retiros no Recanto de São João Batista. E ali, conhecendo, a partir dos retiros, a partir do Padre Vicente, das pregações, dos filhos da comunidade, também isso foi me chamando a atenção e o carisma foi entrando em meu coração, né? Muito bem. E aí você chegou em Betânia, fez os retiros, viu o chamado, sentiu esse carisma e aí pediu para fazer um caminho em Betânia. Um caminho vocacional, primeiramente, né? Porque isso é bastante importante a gente partilhar dentro da nossa comunidade, porque às vezes as pessoas querem vir diretamente para a comunidade e já querem entrar para o estado de vida, né? Eu quero ser ou celibatário, eu já quero casar, né? Ou eu quero ser sacerdote, mas não é bem assim, né? Porque precisa fazer todo um processo para depois chegar ao estado de vida, não é isso? Como é que foi para você? Isso, então, eu chegando em Betânia, fiz o processo de vocacional, né? Mesmo com o meu sentimento de querer ser sacerdote, eu tive e estou bebendo do carisma de Betânia. Então, primeiramente, fez um discernimento à vida comunitária, ou seja, ao carisma da nossa comunidade, e foi alimentando esse desejo ao sacerdócio até o momento que daí chegou para tomar essa decisão. Até o momento, depois do discipulado, aí sim... Quanto tempo? Deu 2 anos. Do vocacional até... 2 anos. 2 do vocacional anos. até o discipulado, né? Muito bem. Então, para você entender bem conosco, é assim, o Cris chegou, sentiu o chamado, a vocação, e aí veio para fazer uma experiência vocacional em Betânia. Fez o vocacional, fez todo o caminho de discernimento, depois entrou para as etapas formativas. 2 anos depois, ele deu início ao discernimento ao seu sacerdócio. Isso. Né? Vindo para Curitiba daí, depois, Sim. Terminei a faculdade de teologia, e agora estou no Recanto de Guarapuava também, que é uma missão... Como consagrado. Como consagrado lá. E fazendo todo o caminho de discernimento. Sacerdotal também. Muito bem. Nós vamos voltar depois. Agora, passo a bola para o nosso querido José Ribamar. E como que foi o seu chamado, Ribamar? O meu chamado se deu ainda lá no Piauí, né? Escutando as pregações do Padre Léo, como eu partilhei no último programa, né? Quando o Padre Léo falava, ardia o coração, né? Ele falava, lá em casa é assim, né? E aí o coração queria estar aqui, né? E fiz todo o acompanhamento à distância. Primeiro fez o vocacional, Isso. então. E aí vim para a comunidade. Quando eu cheguei, eu já pensava no sacerdócio, né? Tanto é que em dezembro de 2014, na minha primeira conversa com o Padre Vicente, eu já falei do caminho sacerdotal, do desejo de trilhar esse caminho.
Mas eu acho que isso que é interessante dentro da comunidade, porque ela não nos forma para uma vocação específica. Betânia nos forma para a vida, né? Olha que puxa. Nós somos ensinados aqui a ser gente, né? Então a comunidade pediu que eu primeiro fizesse o caminho de consagração, para descobrir se o meu lugar de fato era Betânia, se era aqui que eu era chamado a dar a vida, né? E o estado de vida ele é quase que uma consequência disso, né? Então eu fiz o caminho, entrei para o aspirantado, né? Depois veio o discipulado em missão, e na consagração, na minha carta de pedido para a consagração, depois de trilhar um discernimento junto com o diretor espiritual, junto com os formadores da comunidade, então na minha carta de pedido de consagração eu também pedi para trilhar agora o caminho específico do sacerdócio, porque hoje eu tenho consciência de que meu lugar é Betânia. Então essa primeira Como etapa, carisma, né, com o carisma é aqui, né? Agora abre-se uma outra porta na minha vida, que é o do discernimento, do estado de vida, do estado de vida. Muito bem. Só para nós poder completar isso, veja como é importante. Isso que o Ribamar trouxe agora foi exatamente o caminho feito também pelo Christian e todos os que querem fazer o caminho. Hoje nós somos em vários que estão buscando esse discernimento do seu estado de vida. Porque a comunidade de Betânia, sendo uma nova comunidade na igreja, ela abrange, ela acolhe todas as realidades de estados de vida. Então nós temos aqui sacerdotes que moram conosco, né? Você acabou de falar do Padre Vicente, que é o atual moderador geral de Betânia, com outros sacerdotes que moram conosco. Mas nós temos também casais, famílias. Por exemplo, eu sou casado em Betânia. Tenho minha esposa, meus filhos que moram aqui comigo, né? E moramos em comunidade, como comunidade de vida. E nós temos também aqueles que são chamados ao celibato da comunidade. O que é o celibato? São aqueles que não querem nem ir para o sacerdócio e também não querem ir para o estado de vida matrimonial, mas que querem uma doação mais total a Deus através dos votos de celibato, né? Viver a castidade, a obediência, mas não como sacerdote, né? Pode ser um rapaz que quer doar toda a sua vida, né? E quer viver o seu estado de vida entregue inteiramente a Deus, né? Essa doação total. Então nós temos todos, e aqueles que não é um estado de vida, mas que estão no caminho de discernimento vocacional, que são aqueles ainda que estão nas etapas formativas, ou que já consagrados em Betânia, mas que estão rezando, sendo acompanhados pela formação, sendo acompanhados pelo diretor espiritual, para ir discernindo o seu chamado, sua vocação. Mas que bonito que vocês trouxeram isso, porque nós que estamos agora com um caminho de discernimento vocacional e vários vocacionados espalhados pelo mundo, de fato, até de fora do país nós temos vocacionados fazendo discernimento conosco, né? Paraguai nós temos pessoal da Argentina mandando mensagem para nós. Olha que coisa maravilhosa, carisma espalhando pelo mundo afora, mas especialmente aqui do Brasil, e são espalhados de várias regiões, lá do Nordeste, Norte do nosso país, mas aqui do Sul. Você é do Rio Grande do Sul, né? Você é lá? Piauí. Primeiro fala de onde que você é? Piauí, qual cidade? Parnaíba, aqui? Pode passar ali, qual cidade? Rio Grande do Sul, Panambi. Olha lá onde. Quer dizer, olha os extremos em que o carisma traz. E isso é muito profundo para nós, né? E esses meninos e meninas perguntam para nós, como é que é esse caminho? Mas hoje eu queria tratar especificamente, aproveitando a presença de vocês, para partilhar com eles essa experiência principalmente do estado de vida do sacerdote em Betânia, né? Porque eles nos perguntam assim, então, eu preciso esperar, eu preciso discernir o carisma da minha comunidade, correto? Carisma dessa comunidade, fazer todo o processo de etapas formativas, para que num determinado momento eu possa então aí iniciar o meu processo. E como que é esse processo? Como que ele está hoje organizado na comunidade? Porque vocês estão em etapas diferentes nesse discernimento, né? O Christian já terminou teologia, porque tem que fazer filosofia, né? Propedêutico, filosofia, teologia, né? E depois toda aquela preparação. Em que fase você está? E depois o Ribamar vai partilhar conosco. Qual que é o teu processo? Então, o meu processo eu já terminei meus estudos de teologia, de filosofia, né? Agora eu estou vivendo o chamado estágio pastoral, que é o quê?
Depois da teologia. Depois da teologia. Que é o Certo. quê? A gente vai para, no caso, Guarapuava hoje é a nossa sede eclesiástica, né? Certo. Então nós vamos para essa cidade, neste recanto, moramos no recanto, né? Vivemos a nossa vida consagrada no recanto e fazemos estágio pastoral numa das paróquias da cidade de Guarapuava. No meu caso, eu estou na paróquia Santa Cruz da Diocese de Guarapuava, sendo acompanhado pelo Padre Vicente, nosso moderador geral, pelo bispo que hoje está da Diocese. Né? Muito bem. Então você já está praticamente aí dando os passos finais para Isso. poder receber a ordenação sacerdotal. Isso. O diaconato depois. O diaconato Isso. em seguida, Ordenação. depois Isso. e aí a ordenação. Isso. Que coisa maravilhosa. Passa agora lá para o nosso Ribamar. Você está iniciando o teu processo agora, porque você se consagrou e aí agora está fazendo, está dando os primeiros passos. Como é que é? Conta para nós aí, Ribamar. Isso, para mim chegar nos passos desse irmão aqui, tem muitos passos. Mas muitos passos. Eu estou no propedêutico, né, que é o primeiro ano. Primeiro ano. Isso, antes de começar os estudos de fato na faculdade, Que é filosofia. que é filosofia e em seguida teologia. Certo. Né? O interessante de Betânia é que Betânia olha a particularidade de cada um, né, e de cada realidade, recanto, né? a realidade de cada recanto, de onde está inserido. Né? Então, eu estou nesse primeiro ano e sendo acompanhado também pelo Padre Vicente. A formação hoje facilita pelos meios de comunicação, a gente faz online, né? Então, a gente se reúne, cada Então, um no vocês seu têm uma recanto. formação, todos. Todos, Aliás, mensal. eu queria pedir a diretora que pegar o nome de todos os nossos que estão no caminho, né? Que estão espalhados, são vários meninos, Sim. né? Que estão nesse processo. Então, uma vez por mês, vocês têm uma formação com o formador, que é o Isso, moderador o geral. moderador geral, que é o Padre Vicente. e ele faz o Aham. acompanhamento também particular de cada um. Entendi, certo. Então, você está no primeiro Isso, passo, vamos primeiro dizer assim, para passo. todos os Então, outros que virão, né? Tem muitos passos ainda. Muito bem. E conta uma coisa, aproveitando já esse momento. Para você chegar nesse discernimento, você disse que já tinha, desde o começo da comunidade, você já tinha esse anseio, né? Esse desejo, né? Foi difícil esperar para poder dar esse passo agora, esperar todo esse processo? Ou você esperou, foi acompanhando? Como que foi isso daí? Porque não foi deixado do lado, né? Você foi tendo discernimento junto com a comunidade sempre te perguntando, os seus formadores, né? Para chegar nesse momento, foi difícil esse processo? Como é que foi? Daniel, é difícil porque o mundo nos forma para o imediatismo. Hoje a gente quer as coisas cada vez mais práticas, mais rápida, né? Então foi difícil e é difícil, né? Porque às vezes a nossa ansiedade quer que a gente tenha as coisas muito prontas, né? Mas por isso que o importante é ter esse discernimento de que, primeiro, a consagração na comunidade. Porque hoje eu sei que o meu lugar é aqui. Independente da etapa que eu estou, eu já compreendi que aqui é o meu lugar de dar a vida. Né? Se vai demorar 5, 10, 15 anos, é aqui. Né? Então, por O tempo é só um fator. O tempo é só um fator. Né? Eu acredito que esse é o grande ensinamento de esperar. Né? E a gente compreender que o importante é fazer a vontade de Deus aonde quer que eu esteja. Eu acho que esse é o grande aprendizado dessa espera formativa, de escutar, de aguardar. Né? É saber que se eu dei a vida, eu dei a vida. Né? Tanto é que uma das palavras que mexe muito comigo é João capítulo 10, quando Jesus diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Isso mesmo. Ou seja, ninguém me coloca para frente, ninguém me coloca para trás. Né? Eu dei a vida e, portanto, é a vida. Que bonito, porque nós vamos voltar no segundo bloco para falar justamente isso. Porque a vocação ao ministério sacerdotal é uma escolha. Isso que você falava, de liberdade, de escolha livre. Porque tem muitas pessoas que pensam que Deus chama para uma vocação, para o ministério, por exemplo, como sacerdote, mas como uma obrigação. Né? Nós vamos ter que desvincular isso depois. Né? Sei que tem que ir para o intervalo, mas não posso perder o gancho. Vai lá. E uma escolha, sobretudo, de Deus. Eu não posso exigir que a comunidade antecipe alguma coisa, porque é Deus que chama. E se Ele chama, Ele sabe o tempo. O passo primeiro é de Deus. E eu respondo a Ele. Não é? É só uma resposta. A minha resposta eu tenho dado. Né? Quando vai ser, Deus sabe. Muito bem, nós estamos aqui diretamente do Recanto de Curitiba, no Paraná, com o nosso programa Nos Passos do Fundador. E hoje trazendo esses nossos dois irmãos que estão aqui
partilhando conosco sobre esse tema tão rico dentro da nossa comunidade, da comunidade Betânia, que é o chamado e o caminho para o ministério sacerdotal em Betânia. Que tantos e tantos dos nossos partilham o desejo e a vontade, né? E que o nosso fundador, Padre Léo, foi o primeiro, ele que rasgou as portas, que deu início a todo esse processo, e que hoje, graças a Deus, graças a ele, né, nós temos a comunidade Betânia invadindo, indo ao coração de muitas e muitas pessoas. E se você quiser nos acompanhar, você que está chegando agora, nós estamos ao vivo aqui do Recanto de Curitiba, você pode participar conosco, pode mandar através dos nossos meios de comunicação, através do Facebook, do Recanto de Curitiba, no Paraná, também pelo Facebook Nos Passos do Fundador, é só você escrever Nos Passos do Fundador, você vai ver, e pode mandar sua mensagem, alguma pergunta que você tem, esses nossos dois irmãos estão aqui prontos, preparados para responder todas elas. Se não tiver também, se eles não saberem responder, a gente inventa a resposta, fica tranquilo. E nós vamos agora cantar uma canção para nós encerrarmos esse primeiro bloco, pedindo que o Senhor derrame sobre nós essa graça da vocação, mesmo diante de toda a situação que nós estamos vivendo, ainda diante da pandemia, do coronavírus, pedindo a tantas pessoas, né? Quantos sacerdotes deram a sua vida. Esses dias atrás eu escutei um testemunho bonito de um sacerdote na Itália, que diante da situação que chegou à Itália, né? E também à Espanha, mas lá na Itália propriamente, e aí ele chegou no hospital, junto com tantos outros, só tinha um respirador. E ele teve que ser, diante daquela outra pessoa que estava do lado dele, ele fez uma escolha, como sacerdote, e diz assim: põe ela no meu lugar. E ele entregou a sua vida, faleceu em seguida, né? A gente sabe, mas deixou aquela pessoa com o único respirador que tinha naquele momento, ele fez a escolha. Porque sacerdote é dar a vida para o outro. E é isso que vamos partilhar no segundo bloco, não é? Vamos cantar uma canção então? Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me pusesse uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Muito bem, nós estamos aqui no Recanto de Curitiba, na Casa de Missão de Curitiba, da Comunidade Betânia, no programa Nos Passos do Fundador, e você está nos acompanhando através dos meios de comunicação de Betânia. É uma grande alegria poder estar com você. E nós estamos aqui hoje partilhando com esses nossos irmãos, Christian, que veio lá do Recanto de Missão de Guarapuava, também aqui do Recanto de Curitiba, nosso atual administrador da missão aqui, o José Ribamar, que estão num caminho de discernimento ao sacerdócio, né? O Cristo já está aí na pastoral, já se preparando para o próximo passo, que é o diaconato, que ele contava para nós, e depois a sua ordenação. Já tem data, mais ou menos? Como é que está essa organização, Christian? Partilhe conosco. Ainda não se tem data, né? Uhum. Mas vamos ver lá pelo final do ano, porque agora também, pela pandemia, né, as coisas estão paradas. Ainda então, meio que mexeu nos projetos, né? Isso. Nós estamos caminhando para os 25 anos de Betânia, e vai ser um grande presente para a nossa comunidade, né? Que nesse período, nesse tempo, né, de festa que nós estamos vivendo, 25 anos, gente, de Betânia, 25 anos que esse homem aqui, a qual a foto está guardada atrás de nós aqui, a qual esse programa tem o objetivo de sempre estar trazendo, atualizando sua memória, né? Ele foi aquele que, nesses 25 anos,
e mostrou para nós, por isso nos passos do fundador, que é possível chegar a uma vida de santidade, de entrega total a Deus, quando a gente tem a coragem de deixar ser guiado por Ele, né? E nós estamos aqui partilhando hoje nos passos do fundador, porque é o grande projeto que Deus tem para todos e cada um de nós. E nós falávamos no primeiro bloco desta caminhada, como é que eles chegaram a discernir esse chamado à vida sacerdotal em Betânia, né? E eu queria agora partilhar com vocês, assim, para vocês partilharem com quem nos acompanha, especialmente com os nossos vocacionados e vocacionadas, que sempre nos perguntam, né? Como que faço se eu estou na dúvida, né? Esse menino, essa menina esse menino de forma especial, que é o chamado para o sacerdócio, ele fala assim, estou na dúvida, né? Como é que você chegou nesse discernimento, nessa escolha, né? De escolher um ministério, porque você com certeza no meio desse chamado você teve dúvidas, né? Foi cantado por alguma menininha, né? Então, partilhe conosco como é que é isso, Cristo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou imune, né? Uhum. Não é bem assim, não é? Não. Então, Daniel, a nossa vida, o nosso chamado sacerdotal, como o Ribamar antes estava dizendo, né? Nós vivemos num tempo em que a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra. A sociedade é assim, né? O mundo nos ensina a ser assim. Porém, a dúvida faz parte do ser humano, qualquer escolha que o ser humano vá fazer na vida, existe essa dúvida. Porém, essa dúvida na nossa questão do chamado a ser sacerdote, ela precisa ser rezada. Então, uma opção minha, a minha história vocacional, vindo para Betânia, né? Antes, quando eu era franciscano dos freis OFM lá no Rio Grande do Sul, eu senti esse chamado de vir para Betânia. Surgiu várias dúvidas. Será que vale a pena? Será que deve ser assim? Meu Deus, o que será que vai acontecer? Né? Então, essa espera, esse jogar-se no coração de Deus, esse deixar Deus guiar. Vai ter dúvida? Vai ter muitas dúvidas. Vai ter dificuldades? Vai ter muitas dificuldades. Mas você mesmo falava, mostrando a foto do Padre Léo, né, que é o modelo de sacerdote para nós hoje, que queremos ser sacerdotes em Betânia. De se deixar guiar por Deus. Se deixar guiar pela ação desse Deus a partir do carisma de Betânia. Porque é uma vida de doação, né? Quem vai ser sacerdote em Betânia é uma vida de doação, não tem outra escolha. Muito bem, então você está dizendo para nós que, mesmo no processo, você tendo certeza da vontade de Deus, mas ainda dentro desse processo, vem as dúvidas, as inquietudes, né? E o que você fez nesse tempo, né? O que você recorreu a quem? O que a comunidade lhe prestou nesse momento? Quais foram os auxílios, né? Para você poder se firmar e chegar até esse momento da tua história, como para tomar essa decisão? Algo muito concreto. Com certeza, os nossos formadores, diretores espirituais, irmãos de caminhada, nos auxiliam muito e nos ajudam. Mas tem duas coisas que são essenciais. Confiança, né, e perseverança. Acreditar de fato que Deus está te guiando e que Deus está te conduzindo nesse caminho. O acreditar, a confiança, a perseverança é essencial para nós que buscamos esse caminho, né? E é lógico, uma profunda intimidade com Deus, né? Vida de oração, uma vida de oração, mas aonde que a gente vai fortalecer o nosso chamado? Aí há duas coisas que unem-se. O consagrado, né? Por mas isso, também todo o caminho antes, né? Fundamenta. Que é o quê? Estar com o sagrado de Betânia. E quem que é o sagrado de Betânia que vai nos dar essa força e que vai nos dar essa coragem? Através de quem? Do filho de Betânia. No momento que você está com os filhos de Betânia, você aquilo vai entrando no seu coração, porque é carisma, daí é vocação, né? Aí vem dando os resultados. Tu vai se
moldando aquele carisma, e tu vai se fortalecendo a partir da tua vida consagrada, do teu chamado ao sacerdócio, a partir dos filhos de Betânia, que são os nossos tesouros, né? Muito bem, puxando esse fio dos filhos de Betânia é muito importante para a gente nunca perder, porque um sacerdote, ou um casado, ou um celibatário, ou um que está no caminho, ele tem primeiro a sua pretensão ao carisma, por isso que o Ribamar trouxe tão bem, a vida dos nossos filhos e filhas. Ele é chamado a essa missão. A menina dos nossos olhos, como lembrava o Padre Léo. Né? E para você, Ribamar, foi difícil? Passa ainda por dúvidas? Tem inquietudes? Como é que você tem lidado com isso? A quem você tem recorrido? A comunidade? Quais são os meios para você se manter nisso que ele falava, na confiança e na perseverança do seu ministério? Você quer saber das dúvidas de hoje, da semana passada? Daqui a pouco. O que ele disse é verdade, né? A dúvida, ela faz parte do processo. A crise, ela faz parte do processo. A crise até ela nos leva para tomar as decisões. Mas é isso, né? Ela nos desestabiliza, né? Mas também nos desinstala, né? Porque quando a crise vem é porque algo não está bom, né? É como uma dor. Se eu sinto uma dor, eu preciso descobrir o porquê que está doendo e eu vou investigar. Senão a gente passa muito tempo, não olha para nós, não olha para a nossa história e vamos ficando na mesma, né? Então a crise, ela faz parte do processo. Mas uma coisa que é necessário é estar atento aos sinais de Deus. Eu trago atento aos sinais de Deus. Atento aos sinais de Deus. Deus Como que fala. É isso? Explique na prática, na vida comunitária, né? Porque quando a gente fala sinais de Deus, é algo assim, às vezes muito visto numa questão mais mística, em algo mais interior, né? Mas essa manifestação de Deus, ela acontece no concreto. Como que são esses sinais para você? Eu acho que ela acontece muito mais no concreto do que no místico, né? Se não enxergarmos Deus no ordinário da nossa vida, no filho que chega, né? No irmão, nós não vamos conseguir enxergar Jesus na Eucaristia. No formador, né? Nas provocações da vida comunitária. Tem alguns que quando fala o formador até arrepia. Nas provocações da vida comunitária, né? Onde você é chamado a sair de você mesmo, a amar de fato, né? Então, todas essas questões a gente vai percebendo a mão de Deus agindo. Então, isso só é possível também por meio da oração, né? Se nós não rezarmos, nós vamos ser meros trabalhadores, né? E como dizia o Padre Deon, né? Deus não sabe o que fazer com as nossas obras se não tiver primeiro com o nosso coração. Muito profundo. Então, Padre Deon, quem o nosso fundador, Padre Léo, veio da ordem dos deonianos, nessa frase tão profunda, né? Não adianta nada Deus ter as nossas obras e nós podemos fazer um monte de coisa nessa vida, mas não interessa nada se não tiver primeiro o nosso coração. Muito bem, que bonito, porque nós estamos aqui no programa Nos Passos do Fundador, aprendendo hoje um pouquinho mais sobre como que é esta caminhada, este processo para o ministério do sacerdote em Betânia. Então a pergunta está vindo assim, então eu posso ser sacerdote em Betânia? Pode, claro que pode. Só que você vai ter que fazer todo o processo de discernimento ao carisma primeiro, assim como fez esses dois rapazes aqui, e que hoje estão aprofundando e chegando agora a essa decisão e dando os passos que são necessários, então, para toda esta caminhada do ministério sacerdotal, né? O Padre Vicente, inclusive está aqui o livrinho dele, que a gente não pode deixar, senão ele me puxa a orelha, está aqui, ó, Nas Coisas do Coração. O Padre Vicente de Paula Neto, que é o nosso moderador geral de Betânia, sacerdote de Betânia, ele escreveu esse livro aqui, que tem tudo a ver com essa experiência que o nosso fundador e que esses nossos dois irmãos aqui estão vivendo em Betânia. Essa descoberta no coração de Jesus, porque é daqui que parte a vocação, né? Esse amor apaixonado que Deus tem por cada um de nós, ele nos chama a buscarmos no coração dele as riquezas que ele tem para nós, inclusive o chamado ao nosso estado de vida. E esse livrinho aqui é um livrinho muito profundo, muito bom de se ler, né? Tem orações profundas, meditações que você pode, inclusive estar rezando para o teu discernimento vocacional. Você pode adquirir esses livros aqui através também
da nossa loja virtual. Você não está podendo vir até Betânia, até por causa dessa situação toda da pandemia, mas você pode pedir isso aqui, que nós enviamos para você através dos correios. É só você entrar lá na nossa loja, no site da nossa comunidade, www.betania.com.br, ou na loja de Betânia, a loja@betânia, como é que é, Fernando? lojabetania.com.br. Você vai encontrar esse livro e todos os nossos materiais de evangelização de Betânia, os livros do nosso fundador Padre Léo, e você não pode deixar de ter esse livrinho também, que está saindo da forma este ano. Padre Vicente não conseguiu nem fazer o lançamento devido a toda a situação do coronavírus, mas você pode adquirir já através dos meios de comunicação de Betânia. Então nós estamos aqui partilhando justamente isso. E tem algum pedido, alguma mensagem para nós aí? Tem? Não ainda? O pessoal pode mandar para nós aqui. Enquanto isso, eu queria agora lembrar os nossos outros vocacionados ao caminho sacerdotal em Betânia. Porque nós temos mais irmãos que estão discernindo, né? Está no Recanto de Lorena, também deve estar na fase do propedêutico, o Flávio, que é o nosso discípulo em missão. Está também lá no Recanto de Lorena o Gabriel. Um abraço para esses nossos dois irmãos que estão lá no Recanto de Lorena, na missão de Lorena. Gabriel mandou um abraço, Daniel. Gabriel mandou um abraço? Um abraço, o Flávio também está mandando um abraço. É mesmo? Que coisa boa. Manda um abração para eles. Estão no primeiro momento também, assim como você, no propedêutico. Também o Tomás, que é o administrador lá no Recanto de São João Batista, que também está nesse processo do propedêutico, ao discernimento ao seu estado de vida ao sacerdote. Ao formador Jonas, que é o formador de vocês no propedêutico, que mora aqui no Recanto de Curitiba, mas está hoje em missão essa semana lá no Recanto de São João Batista. E o Maicon também está em teologia. Importante lembrar para o nosso povo aqui que a nossa casa de formação do sacerdote se encontra onde? Fala no microfone, senão. Aqui em Curitiba. É a casa Nazaré. Hã? Pois é, eu achei estranho. E o Tiago também está fazendo teologia lá em Lorena, em São Paulo. Mais alguém faltou, não? Então, esses são o Alisson. Aí, ó, viu? Tá faltando um monte de gente aqui ainda. Então, nós temos vários perdidos aqui, mas que estão nesse discernimento do seu estado de vida ao sacerdote em Betânia. Depois eu vou corrigir a nossa equipe que esqueceu, esses nossos irmãos. É a diretora, Daniel. A diretora esqueceu? É a nossa diretora. Ah, então. Esse que é o problema que quando você faz a coisa ao vivo, né? E daí não tem como depois negar, né? Opa! Põe o microfone lá, fala no microfone para nós. Nós estamos somente com uma câmera hoje, devido a um problema técnico nosso, mas se você puder nos ajudar, inclusive, as pessoas estão nos perguntando, vocês estão fazendo como? Estamos fazendo através de um computador, né? Um computador que nós ganhamos e, e nós estamos com celular, gente. Então, se você quer nos ajudar, eu tenho como ajudar vocês melhorarem mais ainda a qualidade do trabalho de vocês. Ótimo. Pode, providência para nós acolhemos sim, se tiver alguma coisa que possa nos ajudar nesse sentido, inclusive colocar sua ideia, sua opinião, né? Então fala no microfone para que o povo lá possa nos ouvir. Quem que está nos acompanhando? Fala lá. Primeiro a Valéria de Lorena. Valéria de Lorena. Que também sonha em ser padre, é o Lucas, lá de São João. Lucas de São João, está no discipulado canônico. E o Gabriel, lá de discipulado. Gabriel de São João, que está também no discipulado. Muito bem. Eles ainda estão naquela fase de vocês. Tem que primeiro fazer o caminho para... Fala lá, você quer falar? Não, só confirmar isso, que eles estão naquela fase do caminho para a consagração de vida, né? Certo. Mas paralelamente já falam e já aspiram para ser sacerdotes, né? Muito bem. Assim como o Tiago Coutinho também, que está aqui no Recanto de Curitiba. Que está iniciando também todo o processo, né? Muito bem, eu queria perguntar algo bem profundo agora, porque o Padre Léo dizia assim, que quando ele chegou em Betânia, olha que bonito isso, e quando eu estava preparando o programa eu me lembrei disso. Ele falou que o dia que ele botou o pé no seminário, nosso fundador, ele já tinha o dia, o horário em que ele ia se ordenar. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Pois então,
ele acertou exatamente o horário, diz que só mudou por causa do... Naquele tempo se mudava o horário Horário de de verão, que ele errou por 1 hora, mas por causa do horário de verão. E o dia foi o dia que ele quis, que ele escolheu, né? Olha que profundo isso. Isso quando ele pisou o pé no seminário, né, Fernando? Gostava de falar isso para nós, né? Verdade. E eu queria perguntar para vocês, se fosse para vocês hoje, vocês já têm, quando vocês começam a pensar lá na frente, porque quando a gente escolhe, por exemplo, eu escolhi o matrimônio. Quando eu escolhi casar, né? Você sonha um projeto lá para o casamento, quantos filhos você vai ter, né? O estado de vida nos dá essa possibilidade de vislumbrar o futuro. E vocês, como sacerdotes que querem esse ministério ao sacerdócio, com certeza também tem um planejamento. Que, quando vocês olham para o carisma de Betânia, que sacerdote você pretende ser em Betânia? Como o Padre Léo perguntava isso? Então, a data eu não tenho. Ainda não, né? Ainda não. Porque depende da comunidade também, Porque né? depende da comunidade, E né? da boa vontade do coronavírus. Ainda tem essa. Ai, né? gente. Mas eu acredito que o que move o ser humano são os sonhos, né? Então, existe uma inspiração, e essa inspiração, além de Jesus Cristo, que é aquele que é o sumo sacerdote, quando eu olho para a figura do Padre Léo, para mim é uma inspiração, né? Então, esses dias nós temos tido a graça de ter um padre aqui no Recanto atendendo, ver o Padre Jean, que está aqui conosco em quarentena, ver o padre... Que alegria, né? Que alegria, uma bênção, viu? Ver o padre atendendo os filhos, né? Caminhando pelo recanto, trabalhando junto, né? Um sacerdote na casa, né? A graça de ter a Eucaristia todos os dias. Quando eu penso em alguns recantos que têm dificuldade de ter Eucaristia, porque não tem padres morando, né? Quando eu penso na necessidade de ter alguém como o Padre Léo, né? Que se envolvia, que estava presente, que cuidava dos filhos, né? E que serviu de inspiração. Um homem que trabalhava muito e que também era um oblato, né? Se entregou, se consumiu pela obra, gastou-se pela obra, né? A vida do Padre Léo foi gasta. Então, ele, para mim, é uma inspiração. O Padre Léo, para mim, é esse modelo em que eu consigo olhar e vislumbrar. Apesar de não ter uma data, mas eu tenho alguém que deixou esse rastro de eternidade onde passou dentro do caminho sacerdotal. Mas fica tranquilo, porque no coração de Deus a data já tem a tá lá. data. Ele só vai te revelar no tempo certo. Christian, e você agora? Como diz que... o nosso irmão de caminhado, Maicon, Ah, no agosto de Deus, né? no agosto de Deus, isso é boa. Essa eu não tinha ouvido No ainda não. coração de Deus está Ah, a data da minha ordenação diaconal também. Mas, como eu falava aqui antes, para nós, como no caminho sacerdotal, para todos nós, o modelo é o Léo. É o Padre Léo. tá. Né? Eu vou aprofundar mais ainda. Eu nunca quero deixar, olhando para o Léo, porque o Léo sempre foi uma pessoa que acreditou nas pessoas. Né? Quantas e quantas vezes o nosso humano, ele é muito fácil de julgar tantos erros, né? Todos os erros. E o Léo sempre acreditou, né? Isso a gente tem... Eu não tive a oportunidade de conhecer o Léo, mas pela experiência, por aquilo que cada um conta do Léo, vocês que são da primeira hora, o Léo acreditava nas pessoas. E isso eu quero, com a graça de Deus, ter no meu coração. Acreditar até o último. Porque o ser humano, ele é capaz. Ele é capaz de mudar. Uma característica, né? Nós vamos terminar o nosso segundo bloco, para ir para o último bloco agora. Terminando com essa, porque eu vou aprofundar mais, né? Que nós precisamos assim entender qual que é a identidade de um sacerdote segundo o carisma de Betânia, né? Se você tem um chamado ao ministério dos sacerdotes, você não pode ser um sacerdote qualquer. O Padre Léo dizia isso. O sacerdote, ele precisa ser um homem de unção, né? Inclusive já vai pensando qual que é. Você tem a sua palavra rema, por exemplo, ele teve na ordenação sacerdotal dele, Lucas capítulo 4. Né? O Espírito do Senhor me ungiu, me escolheu para me enviar. Inclusive está na lápide dele isso. Né? Aquela palavra que é a palavra orientadora, a palavra que vai dar força na sua caminhada. Então vá preparando você também que está nos acompanhando agora, através dos meios de comunicação de Betânia. Nós estamos nos passos do
do Fundador, aqui diretamente do Recanto de Curitiba, no Paraná, onde estamos aprofundando essa experiência deste grande chamado, dessa grande vocação que é o ministério do sacerdote. Dentro do carisma de Betânia, aquilo que o nosso fundador, Padre Léo, deixou e vivenciou primeiro e nos deixou como um grande legado no carisma de Betânia. Então, acompanhe você também. Se você quiser ainda mandar sua oração, seu pedido, seu testemunho, é só entrar nos passos do fundador através dos meios de comunicação, que agora no terceiro bloco a gente vai mandar o nosso abraço, que a gente vai testemunhar a tua presença aqui junto com a gente. Enquanto isso, vamos cantando para nós encerrarmos esse bloco. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom. É bom servir. Muito bem, nós estamos no nosso último bloco, nos Passos do Fundador, diretamente do Recanto de Curitiba, no Paraná. Nós queremos deixar o nosso abraço para Micaela de Parnaíba, que está nos acompanhando através do nosso Face da comunidade Betânia. O Rodrigo Aparecido, um abraço a todos esses nossos telespectadores. Nós estamos aqui agora nos passos finais. Eu ia perguntar ainda, o tempo é muito curto, né? Tempo, nós estamos pedindo mais tempo, gente, para a gente poder aprofundar um tema tão rico. Mas vou trazer vocês num outro momento também, porque nós íamos falar a respeito, por exemplo, que nós poderíamos aprofundar, né? A identidade de um sacerdote em Betânia, né? Qual que é o rosto dentro do carisma e da identidade de um sacerdote? Vocês já deram algumas pinceladas, né? Daquilo que foi o Padre Léo, do trabalho, da vida de espiritualidade, ele no meio dos filhos, né? O Padre Léo roceiro, né? Pegava a foice, ia para o mato, limpava, estava lá trabalhando. Quantas vezes o Padre Léo ajudou os filhos a lavar a louça? Achava que, né, todo mundo ficava assim espantado, mas quantas vezes ele fez isso? Né? Aqueles detalhes de estar junto com os meninos e as meninas, às vezes pegavam rastel, estava ajudando a limpar os terreiros lá de Betânia e São João. Quantas vezes a gente viu isso junto, né? Então essa identidade do consagrado, exatamente do sacerdote em Betânia. E eu falava para vocês da palavra rema. Vocês já escolheram a palavra que vocês vão querer ou ainda estão rezando em cima dela? Fala, Cris, primeiro, depois... Tem uma palavra que você acha que é inspiradora? Você já tinha nos falado uma lá, né? Depois você vai falar para nós, rapidinho. Sem microfone. Então, Daniel, uma das palavras assim que me chama muita atenção, que é muito forte no meu coração, é o versículo 15, versículo 16, onde diz que não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Linda passagem, hein? Então, por que essa palavra? É Deus que nos põe entre irmãos, né? E agora neste caminho sacerdotal, nessa fraternidade sacerdotal que está nascendo em Betânia,
é Ele que nos escolhe e é Ele que nos põe ali. Para viver o carisma de Betânia, na realidade e no tempo existencial. Né? Então essa palavra ela me motiva a sempre rezar, que foi Deus, não foi o outro, a outra que escolheu, mas Deus escolheu para que nós estivéssemos aqui. Muito bem. E você? Qual é a tua palavra? Tem uma palavra já? Não sabia que você ia perguntar, já falei ela antes. Né? Viu? Mas é João 10, né? E quando diz, por isso o Pai me ama, porque ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Então, olhando para essa oferta livre de Jesus, a entrega de Jesus, a oblação, né? Acho que a palavra mais profunda e próxima do carisma é essa, né? Oblação, isso é o que move também o meu coração, e foi a palavra também que eu escolhi para minha consagração, né? Já trago ela há um tempo. Muito bem. Nós estamos chegando praticamente nos tempos finais do nosso, faltando só um pouquinho, mas eu não tenho como deixar de falar da nossa realidade concreta, né? O povo sempre nos pergunta, Daniel, como é que está sendo essa situação hoje devido ao coronavírus, né? Que procedimentos a comunidade Betânia tem tomado nesse tempo, né? Ainda com todas as precauções que o Ministério da Saúde tem nos orientado, a vigilância sanitária, né? Tem nos orientado, ainda nós não estamos liberados para fazer o acolhimento como fazíamos antes da pandemia, né? É lógico. Então nós estamos tomando todas as precauções. O acolhimento, ele está acontecendo, mas com todas as restrições que a nossa comunidade tem, né? Porque precisa, quando o filho chega acolhido, vindo lá de fora, ele precisa ficar ainda em quarentena. Então a gente teve que reorganizar os nossos recantos para poder dar essa resposta concreta, né? Para não deixar de acolher, porque a gente sabe a situação dos nossos filhos e filhas, mas com todas as recomendações, porque também a gente precisa cuidar dos que estão acolhidos em nossos recantos. Então nós tomamos todas as providências, temos conversado dia após dia, compartilhado com os demais recantos de missão, para que a missão não pare, para que os nossos filhos encontrem em Betânia um lugar de refúgio, que possam encontrar em Betânia um sentido para a sua vida. Então Betânia tem vivido esse momento, assim como todos as outras comunidades também, com todas as restrições necessárias. Mas rezando, a gente acredita que esse tempo vai passar e que nós vamos voltar à nossa normalidade, é o que nós mais pedimos ao coração de Deus. E eu queria pedir para vocês dois agora, um vai ficar com esse microfone e o outro vai ficar com esse meu aqui, que só temos 2 microfones, você pode nos ajudar, né? E vamos terminar com um momento de oração, porque depois que terminar esse programa, já diretamente vai ser feito o Terço da Misericórdia lá do Recanto de São João Batista, ao vivo. Você pode continuar conosco rezando, mas aqui nós vamos encerrando. Vocês vão terminar com um momento de oração. Então a gente quer agradecer você que nos acompanhou nesse Nos Passos do Fundador aqui desta quinta-feira. E preciso dizer que o programa vai mudar de dia. Então, a partir da semana que vem, não será mais na quinta-feira, mas na segunda-feira, nós vamos fazer uma nova experiência com a nova programação dos horários. Às 14 horas, o horário vai permanecer o mesmo, mas será às segundas-feiras agora o programa Nos Passos do Fundador. E se você puder nos acompanhar, será uma grande alegria poder compartilhar do nosso carisma e da nossa missão de Betânia nos Passos do Fundador. Esteja conosco a partir da semana que vem, então, essa mudança, essa alteração. Vou passar para os nossos participantes aqui, nossos irmãos, para vocês terminarem com uma oração de entrega, rezando por todos os nossos vocacionados que anseiam esse desejo ao ministério, ao chamado à vida sacerdotal. Desde já, Deus abençoe e obrigado pela presença de vocês aqui, junto nos Passos do Fundador. Eu quero agradecer também a oportunidade, Daniel, de estar aqui, neste momento rico e cheio do carisma de Betânia. Eu convido a você que está aí nos assistindo a fechar seus olhos agora e, se colocando diante de Deus, coloque toda a tua vida, a tua família, nossos irmãos também, muitos consagrados, nossos candidatos ao sacerdócio que estão unidos a nós. Vamos pensar na nossa vocação, na nossa missão enquanto Betânia, esse carisma que Deus
fez surgir no seio da igreja para ser um carisma de restauração, de cura interior em tantos corações a mundo afora. Por isso que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês, seus sonhos, sua casa, sua família, seus desejos, tudo aquilo que traz de bom. E sejamos santos, santos na realidade do nosso dia a dia, nas nossas conquistas e naquilo que Deus está nos pedindo. Que Jesus abençoe a cada um e a cada uma. Queremos rezar por cada um de nós, pedindo a Deus a graça do Espírito Santo, que Ele seja o sustento de cada um de nós, no nosso estado de vida. A igreja nos convida e nos prepara para Pentecostes. Que nós possamos cada vez mais ser homens íntimos do Espírito Santo, homens e mulheres atentos aos sinais de Deus. Esse tempo de pandemia, esse tempo em que grande parte do mundo está mais em casa, mais recluso, que também seja um tempo de entrar no interior, de abrir-se a uma vida interior, abrir-se a uma vida no Espírito Santo. Então vá pedindo o Espírito Santo, vá clamando o Espírito Santo, vá pedindo para Ele agir, tirar você das dúvidas e dar a graça de dar passos concretos na sua história, no seu discernimento. Vai pedindo ao Espírito Santo para mexer. Você que até já decidiu, já está caminhando, mas hoje encontra-se paralisado. Peça o mover do Espírito Santo. É Ele que faz nova todas as coisas. Você que já discerniu, mas não vê mais o brilho da sua vocação, pede ao Espírito Santo para fazer nova todas as coisas. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Até o nosso próximo programa Nos Passos do Fundador.